Essa é Ariane Bárbara, uma jovem de apenas 18 anos. Ao confiar nas pessoas erradas, sua história tomou um rumo trágico. Agora, vamos entender o que de fato aconteceu nessa história. O caso se passa na cidade de Goiânia, capital de Goiás. Ariane Bárbara Laureano de Oliveira era uma jovem conhecida por sua personalidade tranquila e pelo forte vínculo que tinha com a mãe, Eliane. As duas mantinham uma relação muito próxima e compartilhavam praticamente tudo uma com a outra. Ariane sonhava em construir um futuro melhor, tinha planos para retomar os estudos e buscava seguir sua vida longe de problemas. Na noite de 24 de agosto de 2021, Ariane estava em casa e já se preparava para descansar quando recebeu uma mensagem inesperada. Algumas pessoas que ela considerava amigas a convidaram para sair e comer um lanche. O convite parecia comum. Segundo as mensagens trocadas, elas passariam em sua casa de carro, pagariam o lanche e depois a deixariam de volta em segurança. Animada com o convite, Ariane aceitou sair. Antes de ir, fez questão de avisar a mãe que naquele momento estava fora de casa. A jovem explicou que iria apenas comer algo e retornaria ainda naquela noite. Ela também pediu que a mãe deixasse a porta destrancada para facilitar sua entrada quando voltasse. Foi nesse momento que Ariane enviou uma mensagem e um áudio para a mãe contando sobre o convite que havia recebido. As meninas me chamaram pra ir comer lá no Jaó, vamos pagar a broca hoje, aí eu tô indo. Aí elas vão me buscar de carro hoje. Aí eu vou, né? Vai pagar comida e vai me buscar de carro e me deixar em casa, sou besta. Pouco tempo depois, Ariane saiu de casa e entrou no veículo que havia ido buscá-la. Para ela, seria apenas mais uma noite ao lado de pessoas em quem acreditava poder confiar. Durante a noite, Eliane tentou entrar em contato com a filha. Enviou mensagens perguntando se estava tudo bem, se precisava de algo e quando voltaria para casa. As mensagens foram enviadas, mas nenhuma resposta chegou. O silêncio do outro lado começou a gerar inquietação. As horas passaram e a jovem não retornou para casa. Já próximo do fim da noite, a preocupação da mãe só aumentava. Acostumada a receber mensagens e atualizações sempre que Ariane saía, Eliane continuou tentando contato, mas sem sucesso. Na manhã seguinte, a preocupação se transformou em desespero. Ao acordar, Eliane percebeu que a filha ainda não havia voltado. Novamente enviou mensagens, tentou contato e aguardou alguma resposta. Nada aconteceu. Sem saber onde Ariane estava e temendo que algo grave pudesse ter ocorrido, ela procurou a polícia e registrou o desaparecimento. A partir daquele momento teve início uma corrida contra o tempo. Familiares, amigos e autoridades passaram a procurar pistas que pudessem indicar o paradeiro da jovem. O caso rapidamente chamou atenção na cidade e ganhou repercussão. A mãe concedeu entrevistas, pediu ajuda à população e fez apelos emocionados na esperança de encontrar a filha viva. Enquanto isso, investigadores começaram a ouvir pessoas próximas à jovem. Entre os primeiros depoimentos estavam justamente os das pessoas que haviam saído com Ariane naquela noite. Elas afirmaram que todos haviam ido comer um lanche juntos e que mais tarde a jovem teria sido deixada em outro ponto da cidade, de onde seguiria sozinha para casa. A versão parecia simples, mas algumas inconsistências começaram a despertar a atenção dos investigadores. Durante dias, as buscas continuaram sem resultado. Então, na manhã de 31 de agosto, 7 dias após o desaparecimento, moradores do setor Jaó acionaram as autoridades após perceberem um forte odor vindo de uma área de mata. Equipes foram até o local e iniciaram uma varredura. Pouco depois, encontraram um corpo em avançado estado de decomposição. Devido às condições em que estava, a identificação imediata não foi possível. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde exames confirmaram aquilo que a família mais temia. Tratava-se de Ariane Bárbara. A notícia causou grande comoção em Goiânia. Além da dor da perda, a família enfrentou outro sofrimento. O estado em que o corpo foi encontrado impossibilitou a realização de um velório tradicional. O sepultamento precisou ocorrer de forma imediata, impedindo uma despedida adequada por parte de familiares e amigos. Com a confirmação da morte, a investigação passou a trabalhar também para identificar os responsáveis. Os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança da região,
Reconstruíram os deslocamentos feitos na noite do desaparecimento e cruzaram informações obtidas em depoimentos. Foi nesse momento que a perícia revelou detalhes perturbadores sobre o que havia acontecido com Ariane. O exame do Instituto Médico Legal apontou que a causa da morte foi asfixia. Os peritos também identificaram 3 perfurações provocadas por um objeto com lâmina, possivelmente uma faca, evidenciando a violência brutal empregada durante a ação. Segundo a investigação, a jovem perdeu a vida dentro do próprio veículo, após tentar reagir quando percebeu que algo estava errado. Esse trabalho levou os investigadores até o veículo utilizado pelos suspeitos naquela noite. A partir da identificação do automóvel, a polícia chegou ao motorista. Conforme novas provas surgiam, os investigadores perceberam que a versão inicialmente apresentada pelos amigos de Ariane não correspondia ao que realmente havia acontecido. Em setembro de 2021, a polícia prendeu Raíssa Nunes Borges, Jefferson Cavalcante Rodrigues e Enzo Giacomini Carneiro Matos. Além deles, uma adolescente de 16 anos também foi apontada como participante do crime. Segundo as investigações, tudo havia sido planejado anteriormente. O convite para o lanche teria sido utilizado como uma forma de atrair Ariane sem levantar suspeitas. A jovem entrou no carro acreditando que passaria algumas horas ao lado de amigos, mas acabou sendo levada para uma emboscada. Os investigadores concluíram que cada participante possuía uma função previamente definida dentro do plano. A adolescente teria sido responsável pelo convite. Jefferson conduzia o veículo utilizado naquela noite. Raíssa foi apontada como a principal idealizadora da ação, enquanto Enzo teria auxiliado na execução. À medida que as investigações avançavam, os policiais começaram a entender não apenas quem havia participado do crime, mas também o motivo por trás dele. E foi justamente esse detalhe que deixou até os investigadores perplexos. Segundo as apurações e os depoimentos colhidos durante o inquérito, Ariane não possuía nenhum conflito com os envolvidos. Não havia discussão anterior, dívida, vingança ou qualquer motivo que explicasse o que aconteceu. De acordo com a investigação, a principal responsável por idealizar toda a ação teria sido Raíssa Nunes Borges. Os investigadores concluíram que ela foi a mandante do plano e que convenceu os demais participantes a ajudá-la. O objetivo, segundo as informações apresentadas pela polícia, era extremamente perturbador. Eles queriam descobrir como se sentiriam após tirar a vida de alguém. Em outras palavras, desejavam testar se sentiriam remorso ou arrependimento depois de cometer o crime. Ainda segundo a investigação, Ariane foi escolhida justamente por ser uma jovem de baixa estatura e aparência física, considerada mais frágil pelos autores, que acreditavam que ela teria menos chances de reagir. A escolha não aconteceu por acaso. Ela teria sido selecionada entre outras possíveis vítimas analisadas anteriormente pelo grupo. Durante as buscas realizadas na investigação, os policiais também encontraram uma lista que, segundo a apuração do caso, pertencia a Raíssa Nunes Borges. Nela estavam anotados nomes de possíveis futuras vítimas. O detalhe que mais chamou a atenção dos investigadores foi que um dos nomes presentes na lista era justamente o de Jefferson Cavalcante Rodrigues, um dos participantes do próprio crime. Ou seja, caso o grupo não tivesse sido descoberto e preso, existia a possibilidade de que ele próprio se tornasse uma futura vítima dos mesmos planos elaborados por Raíssa. Para os policiais responsáveis pelo caso, o crime teve um motivo considerado extremamente banal e sem qualquer justificativa racional. A conclusão da investigação apontou que Ariane foi atraída para uma emboscada sem desconfiar de absolutamente nada e acabou se tornando vítima de um plano elaborado dias antes pelos próprios amigos em quem confiava. A descoberta chocou ainda mais a população porque os suspeitos eram pessoas conhecidas da vítima. Um dos detalhes que mais chamou a atenção foi o fato de que, após o desaparecimento e a confirmação da morte, um dos envolvidos chegou a enviar mensagens de apoio à mãe de Ariane, demonstrando solidariedade diante da tragédia. Com as prisões efetuadas, o caso avançou para a justiça. Os acusados responderam pelo envolvimento nos fatos e o processo seguiu até a fase de julgamento. Durante os anos seguintes, familiares acompanharam cada etapa esperando que os responsáveis fossem responsabilizados.
Ao final dos julgamentos, 3 réus adultos foram condenados. Raíssa Nunes Borges recebeu pena de 15 anos de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. Enzo Giacomini Carneiro Matos, conhecido como Freia, também foi condenado a 15 anos pelos mesmos crimes. Já Jefferson Cavalcante Rodrigues foi condenado a 14 anos de prisão. A adolescente envolvida respondeu separadamente na Justiça da Infância e Juventude, em um processo que correu sob sigilo, conforme determina a legislação para menores de idade. Para a família de Ariane, nenhuma sentença seria capaz de reparar a perda sofrida. Ainda assim, as condenações representaram o encerramento de uma longa busca por respostas. O caso permanece como um dos crimes que mais chocaram Goiânia nos últimos anos, principalmente pela confiança que a vítima depositou nas pessoas que estavam ao seu redor e pela forma como tudo aconteceu. Ariane tinha planos, sonhos e toda uma vida pela frente. Sua história acabou marcada por uma tragédia que jamais será esquecida por familiares, amigos e por todos que acompanharam o caso.